Olá pessoal, eu vou disponibilizar nesse vídeo uma planilha de gestão para quem está começando na criação de aves de postura. Eu vou mostrar passo a passo aqui na tela do meu computador como que ela funciona para você não ter nenhuma dúvida, mas vou deixar ela disponível já na descrição do vídeo para você baixar de graça. Primeiro eu vou explicar como que funciona essa planilha, tá? Mas ela é bem simples, para quem já tem uma certa afinidade aí com Excel, já vai saber usar tranquilamente. Mas eu vou explicar passo a passo para você não se perder, para entender tudo, por que e para que eu coloquei cada coisa. Primeiro, eu fiz aqui várias abas, né? Você pode olhar aqui na parte de baixo da tela, tem várias abas. Eu vou explicar uma por uma como que funciona, como que você vai preencher. A primeira aba aqui seria o cadastro do lote. O que é o cadastro do lote? Quando você for comprar o teu lote de galinhas poedeiras, ele vai ser o lote 1, né? Teu primeiro lote. Se você comprar um outro lote, vai ser o lote 2 e assim por diante, tá? Aqui eu coloquei, você adquirir o seu lote, você vai preencher aqui. Essa planilha eu vou entregar ela em branco, tá? Tudo que eu tô preenchendo aqui é para fim de explicação, de exemplo. Mas eu vou entregar ela só com isso aqui, né? E as fórmulas, tudo certinho. Então aqui, ó, você vai preencher qual que é a raça que você está utilizando, né? Eu coloquei aqui como exemplo a Hold. A data de entrada aqui desses animais, quando que você adquiriu esses animais, você coloca a data aqui, eu coloquei como exemplo a data que eu tô gravando esse vídeo, que é 20 de 1 de 2026. E a quantidade inicial, com quantas aves que você começou. Eu coloquei aqui como exemplo 200 aves, tá? Se você começou com 300, com 500, você pode colocar aqui, tá bom? Aqui, eu coloquei um menu suspenso, que é para você só selecionar, você não precisa escrever se é corte ou se é postura. Mas você sempre vai utilizar aqui postura, né? Porque essa planilha eu fiz ela específica para postura. Que eu uso essa planilha também, eu modulo ela para corte. Então, eu deixo já esse menuzinho suspenso aqui, mas você, utilizando essa daqui, se você está nesse vídeo, você vai usar para postura. E aqui você coloca o responsável por essas aves, quem que cuida, né? Se tiver mais de um, também pode colocar, fica livre aqui para você escrever o que quiser. Eu coloquei um nome de exemplo aqui, mas você pode colocar qualquer nome. Tá, isso aqui é muito simples. Passando para a segunda aba, a gente tem aqui raça, linhagem, data de entrada, mesma coisa que estava aqui na primeira aba, né? Você vai preencher aqui novamente, só para você não se perder. Aqui eu já preenchi algumas coisas que é como exemplo também, tá? Eu coloquei aqui como adquirir o lote no dia de hoje, 20 de 1 de 2026. Eu coloquei aqui que é um custo, né? Essa aba aqui é de custos. Então aqui, ó, custos, lote 1, L1, lote 1. E aí eu coloquei, ó, dia 20 de 1, aquisição das aves, aqui também é um menu suspenso, que você seleciona qual que é a origem desse custo, tá? Se você quiser também adicionar mais opções, é só apertar aqui nesse botãozinho de editar e você consegue adicionar mais opções. Aqui na descrição você vai descrever alguma coisa que te faça entender, né? Qual que é a real origem disso, né? Aquisição de quê? Matrizes. Pronto, né? Já está explicado que esse valor aqui, esse custo, foi para aquisição das aves. Simples demais, né? Quantidade, 200 aves. Aqui, medida, você vai colocar a unidade de medida que você está utilizando para essa descrição aqui, ó. No caso das matrizes, 200 o quê? Unidade. Ração de postura, coloquei aqui 10, o quê? Sacas, tá? Você pode utilizar por quilo, aí vai depender de como que você gosta de trabalhar. Aqui, no valor unitário das matrizes, eu coloquei um valor aqui de R$14 por matriz, tá? Isso vai variar muito no Brasil inteiro. E aqui já tem a fórmula, né, que joga aqui o valor total que gastou. Eu comprei 200 matrizes a R$14, ele já joga o resultado aqui automaticamente para 2.500. Então, essas partes aqui que estão em cinza, tudo isso aqui que está em cinza, você não mexe, tem fórmula aqui. Se você chegar a alterar algum valor aqui manualmente, a fórmula vai sumir e a planilha não vai mais calcular sozinha. Tem como eu bloquear isso aqui, tá? Pra você não mexer na fórmula. Mas eu prefiro não, porque tem gente que gosta, né? De mexer, alterar alguma coisa ali, então fica aberto para isso. Aqui eu coloquei como um outro exemplo, aquisição de ração, né? Descrição, ração de postura, quantidade 10 o que? Sacas. O valor unitário aqui também ele já calculou. E esse aqui, nesse quadradinho aqui, ele joga já a soma de toda essa coluna aqui, o custo total que eu tive. Essa planilha aqui é para você utilizar ela no período anual ou então por ciclo, tá? Você que vai definir o que vai ser melhor para o teu controle, mas ela serve para ambos. Então, tudo isso aqui que eu coloquei foi exemplo, né? Coloquei aqui como se tivesse gastado R$100, uma diária, né? De mão de obra para serviços gerais, você já calcula aqui. Limpeza, produto de limpeza. Aqui, conta de energia. Talvez você tinha uma conta de energia, começou a criar essas aves, a conta aumentou R$200. Você coloca aqui também esse custo, né? Porque ele tem que ser diluído lá no final para você ver se realmente está tendo lucro nesse sistema de criação. Aqui na terceira aba, é bem simples também. Você todo dia que colher os ovos ali, você vai preencher, tá? Aqui tem os meses
E os dias. Então, aqui já tem todos os dias do mês, né? Os meses que não tem o dia que tem um X, né? Mês de 30 dias, aqui em fevereiro. Quando for ano bissexto, você pode apagar esse X aqui e colocar a quantidade de ovos que você coletou normalmente. E aqui eu coloquei como exemplo também essas quantidades, tá? Vai ter meses que vai cair a produção, vai ter meses que vai ser maior, principalmente ali mês de agosto, setembro, a produção tende a aumentar bastante. Vai depender do seu manejo também, né? Se você trabalha com iluminação para essas aves, mas isso é papo para outro vídeo. Então aqui, esses valores eu coloquei como exemplo mesmo, tá? Como se eu tivesse produzido aqui já no mês de janeiro inteiro e metade de fevereiro, que seria aqui já o dia de eu comprar ração novamente, né? Eu comprei dia 19, eu calculei aqui uma raçãozinha ali, aquela quantidade que eu comprei para 30 dias para essas aves, né? Então, dia 19, novamente, já seria o dia de eu comprar ração de novo, tá? E por isso eu parei de preencher, só para vocês verem mais ou menos, né, quanto que ela calcula ali pelo lucro. Aí aqui, do lado, tem um outro quadro, que já é por mês, para você ver o ano inteiro, tá? Ele já vai somando, você preencheu aqui de janeiro inteiro, ele já soma automático, ó, tem a fórmula aqui. Preencheu fevereiro, ele já soma. Então, tudo que estiver em cinza, novamente, não preenche, não coloca nenhum número, porque aqui vai ter uma fórmula. Fórmula simples, sim, mas para quem não sabe o básico da ferramenta, é melhor não mexer para evitar de tirar a fórmula e depois, se você não sabe mexer com isso aqui, acaba que você não vai conseguir colocar a fórmula de novo e a ferramenta não vai funcionar bem. Aqui, para subsistência, o que seria subsistência? O que você consome, né? O que você, tua família consome ali. Então, aqui ele vai somar o que você colocou tudo de janeiro, tudo de fevereiro, e aqui na subsistência você vai colocar, se você consumiu, né, uma quantidade de ovos, você vai colocar aqui a quantidade que você consumiu. Aqui em perdas, sei lá, quebrou, estragou, alguma coisa assim, coloca aqui em perdas. E aqui na venda, ele já vai calcular a produção menos o que você consumiu, menos o que você perdeu, quer dizer que você vendeu, né? Agora, se você não conseguiu vender e isso estragou, você vai colocar aqui em perdas. Aqui no preço unitário eu joguei 83 centavos por unidade. Aqui você pode mexer, né? Trabalhar com a sua realidade, pode colocar 50. E daí sempre que você for mudar, vou colocar aqui, tô vendendo 50 centavos a unidade. Barato, né, pra hoje em dia. Você muda aqui na primeira, aí você vem aqui nesse quadradinho, aparece esse sinal de mais. É só você puxar pra baixo que ele muda pra todas, entendeu? Aí aqui no faturamento total, ele já faz o cálculo também, que é o faturamento bruto, né? O líquido a gente vai ver ali na frente. Aí aqui ele já vai somar, depois que você tiver preenchido o ano todo, né? Ele vai somar aqui no ano qual que foi o seu faturamento, de acordo com o que você vai preencher aqui todos os dias. E aí a própria planilha vai somar os meses e isso vai refletir aqui no seu faturamento. Aqui embaixo tem um gráfico muito simples, que é por mês, para você ver depois, no final do seu ano, né, do seu ciclo, quais foram os meses que você teve um melhor faturamento, quais foram os meses que deixou a desejar, para você poder avaliar o que pode estar causando isso, tem como melhorar, né? Talvez nesse período aqui que os animais estão produzindo menos, você pode entrar com uma suplementação, com alguma vitamina, né? Isso aí também é papo para outro vídeo, mas é basicamente isso aqui. Aqui nessa quarta aba seria o lote 2, tá? Vamos supor que você está trabalhando com mais de um lote. É a mesma coisa do lote 1, tá? Só que seria o segundo lote. Por quê? Porque aqui aqui ó, a produção também, lote 2, tá? E aqui na gestão do ano, serão todos os lotes agrupados aqui e calculado quanto que você teve de receita, quanto que você teve de custo e o teu lucro aqui, que seria o resultado. Esse aqui eu vou deixar mais bonitinho ainda antes de disponibilizar para vocês, tá? Esse aqui ainda tá meio cru, essa aba. Mas ela vai somar todos os lotes que você tiver e já vai te dar o resultado aqui, quanto que você teve de lucro, se isso tá satisfatório, né? Nesse exemplo que a gente usou aqui, tá constando 1 mês e meio, né? Mais ou menos. Não, 1 mês e meio. Então, seria mais ou menos isso aqui. Só que, né? Claro que são só números para fins de exemplo. Isso aqui não condiz com a realidade. Aqui, nessas últimas abas, eu coloquei uma aba para sanidade, para você controlar se essas aves se você está realizando um manejo correto dessas aves, né? Se você está aplicando algum produto, alguma vacina, qual que é a dosagem, o custo que você teve com isso, né? Claro que você tem que preencher o custo aqui também, tá? Para poder depois abater ali, para ver se você está tendo lucro com isso.
mas aqui é só para você ter um controle mesmo. Aqui nas observações você poderia, sei lá, você deu uma dose de vacina, você pode colocar na observação aqui, segunda dose tal dia, né? Então, nas observações fica livre aí para você usar da forma que você quiser. Inclusive todo esse quadro aqui, né? Aqui na aba de mortalidade é para você calcular se você teve, né, mortes nesse lote. Provavelmente, geralmente perde algumas aves, né, ao longo do ciclo. E é bom a gente ter o controle disso, porque às vezes a gente não calcula, não anota, isso acaba passando batido, e às vezes a gente está perdendo muito e não está percebendo porque não tem isso visível aos olhos, né? A gente só vai vendo ao longo do ano e no final a gente não para avaliar. Nossa, quanto que eu tive de perda esse ano, né? Então é bom você anotar aqui, ó. Perdi tantas aves em tal data, pertencia a tal lote. Qual que é a provável causa? Uma doença, né? Alguma coisa, ataque de animais. E aqui as observações, né? Fica livre também para você colocar o que quiser nas observações. Mas isso aqui ajuda demais quando você vai visualizar aqui no final do teu ciclo. Você bate o olho aqui e você consegue identificar o que está levando teu dinheiro, o que está causando problema para você, né? Para você tomar algumas medidas. Como que eu posso resolver isso aqui, né? Tô perdendo muitas aves. O que eu posso fazer, né? Posso melhorar o manejo? Posso prevenir doença, né? Então, é muito importante você visualizar isso aqui. Então, a planilha é basicamente essa. Aqui, lote 1, custos lote 1, produção lote 1, custos lote 2, produção lote 2. E eu vou incluir mais 3 e 4 lotes aqui, eu acho. E aqui você pode ir duplicando, né, também essas abas aqui, criando infinitos lotes, quantos você quiser. Só lembra aqui na gestão do ano, depois de colocar a fórmula, mas isso é uma outra história. Vou te mostrar aqui qual que foi o erro. Aqui estava tudo preenchido como se tivesse tido produção aqui nos primeiros dias de janeiro, né? Mas lembra que lá no exemplo que eu estou usando, a gente adquiriu as aves no dia 20 de janeiro, então aqui não faria sentido nesse exemplo, né, ter produção neste dia que a gente adquiriu as aves, né? Considerando ainda que a gente adquiriu as aves já em fase de produção, já adultas, mas não tem como a gente ter produção antes de ter as aves. Então esse é o erro, tá? Então olhando aqui, ó, no nosso exemplo, caiu já a produção, né? Conforme eu apaguei aqui aquela produção do dia 1º até o dia 20, que não existe, né? No nosso exemplo. Então já caiu aqui para 4 mil. E olhando aqui na gestão do ano, olha aqui como que o lucro também reduziu, né? Porque teve um custo total aqui que foi considerado no nosso exemplo. E na receita, né? Também, como a receita também diminuiu ali por causa do negocinho que estava errado, o resultado aqui do nosso lucro diminuiu. Por que foi tão pouco? Mesmo sendo um exemplo, né? Por que seria tão pouco aqui no início? Porque a gente adquiriu as aves, né? Essas aves tiveram um custo, e um custo bem alto, né? De aquisição, que foi aqui, ó, no nosso exemplo, R$ 2.800. Pode chegar mais, pode ser um pouco menos nessa quantidade aqui, né? Então, essa aquisição de aves reduz muito, né? Se você for analisar o mês isolado, né? Então, é bom considerar todos esses parâmetros. Não analisar somente o mês isolado, mas ver o que causou essa queda, né? No mês seguinte, você já teria um lucro muito maior. Lembrando novamente que é só um exemplo. Para quem está começando, já ajuda bastante. Se você tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo, que eu faço a explicação, né? Como que você pode usar essa planilha, se tiver alguma dúvida, algum problema, pode falar comigo, isso aqui não tem custo nenhum, tá? Se você quiser uma planilha personalizada aí para sua realidade, para o que você tem aí, que é algo muito específico, eu faço também. É só entrar em contato comigo, beleza? Muito obrigado por ter assistido. Se isso te ajudou, deixa uma curtida aí para mim, para incentivar a continuar fazendo vídeos, né? Fazendo materiais que ajudem as pessoas, principalmente a começarem algo novo, né? Que é quando a gente tem maior dificuldade, quando a gente está começando.